Boa noite. A regulamentação da reforma tributária foi aprovada na quarta, 10, na Câmara dos Deputados e, agora, vai ser analisada pelos senadores. O tema foi discutido na reunião de líderes e no plenário do Senado nesta quinta, 11. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que o relator na Comissão de Constituição e Justiça será o senador Eduardo Braga, que também relatou o texto da reforma tributária. Pacheco pediu que Braga elabore um cronograma de análise visando a ampliação do debate com os diferentes setores. O texto deve começar a tramitar somente após a volta do recesso, em agosto. Líderes da base e da oposição pediram para que o governo retire o regime de urgência da proposta. Direto do Senado, mais informações para você. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou no plenário desta quinta-feira que o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça vai ser o senador Eduardo Braga, que também foi o responsável pelo relatório da proposta de emenda à Constituição que deu origem à reforma tributária. Gostaria de desejar muito boa sorte, muito bom trabalho ao senador Eduardo Braga, que passa a ter a responsabilidade de definir um cronograma de trabalho de aprofundamento em relação à reforma tributária e, naturalmente, dentro desse espírito mesmo de ampliação do debate junto a governadores dos estados, prefeitos municipais, setores produtivos, base de governo, oposição, para que tenhamos aqui o melhor trabalho possível e que possa ser exaustivo e que contemple todos os assuntos da maneira mais justa e equilibrada possível para que cheguemos àquilo que é o objetivo principal da emenda constitucional e da própria lei, que é estabelecer o sistema tributário justo ao contribuinte, justo para a arrecadação sustentável do erário e simplificado, desburocratizado e que estimule o desenvolvimento do nosso país. Não há nenhuma dúvida de que há alguns questionamentos sobre o que foi aprovado no dia de ontem na Câmara dos Deputados. Mas isso, não tenho dúvida, que seja sobre a Zona Franca de Manaus, sobre as questões do Nordeste, sobre as questões de diversos segmentos da política brasileira, da competência que se estabelecerá, inclusive com relação ao comitê gestor, todas essas questões serão amplamente debatida, divulgada com antecedência, previsibilidade e transparência, para que nós possamos construir para a nação brasileira uma regulamentação da reforma tributária que responda aos anseios da sociedade brasileira. O senador Paulo Paim citou alguns pontos importantes do texto aprovado pela Câmara. A isenção para 22 categorias da cesta básica: arroz, feijão, carne, carne bovina, carne suína, ovina, caprina e de aves, peixe, sal, queijos, óleo de milho, aveia, farinha. Estou aqui citando alguns que estão no debate da construção da cesta básica sem impostos. Isenção para 383 remédios, além de absorventes e coletores menstruais, também entendemos que é algo que aponta para aqueles que mais precisam. Além disso, haverá uma alíquota reduzida em 60% para os demais remédios registrados pela Anvisa, manipulados e dispositivos médicos. Imposto seletivo será aplicado a produtos como cigarro, bebidas alcoólicas e açucaradas. A alíquota única de 26,5% para impostos sobre consumo. Criação do nanoempreendedor, beneficiando aqueles com receita anual de até 40,5 mil, e isenção para as empresas sobre o fornecimento de benefícios aos empregados. Esse conjunto de medidas que eu tentei resumir aqui, quando aprovado pelo Senado com o ajuste necessário, trará benefícios concretos para a população e a economia. O Brasil precisa desta reforma, precisa desta simplificação para que nós possamos voltar a crescer no setor industrial, voltar a crescer no setor do comércio, voltar a crescer no setor de serviços. O Brasil precisa voltar a gerar emprego e renda com um crescimento sustentável, dando competitividade à nossa economia.